Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar sobre as ações da Petrobras, pessoal, e um mega dividendo que a empresa pode pagar para os investidores, tá? E não somente um mega dividendo, mas também um grande potencial de valorização. Eu acredito que para quem está mirando para a Petrobras no médio a longo prazo, vai conseguir se aproveitar dos dois pontos, tanto bons dividendos e também um belíssimo potencial de crescimento no patrimônio. E para você que ficar comigo aí até o final desse vídeo, eu vou citar um fator que pode fazer a Petrobras trazer um retorno expressivo e até mesmo repetir esse retorno de 1.400% em 10 anos. Quer dizer que você poderia multiplicar o seu capital em aproximadamente 14 vezes. Então já vamos aí tratar sobre tudo isso aqui nesse vídeo. Mas antes de falarmos sobre Petrobras e essas novidades, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 10 mil inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar o conteúdo de qualidade para vocês, porque meu principal objetivo neste canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. Quanto mais likes esse vídeo tiver, mais eu consigo perceber que vocês estão gostando do conteúdo e eu posso trazer tópicos relacionados aqui para vocês, tá bom? Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa, lembrando que Petrobras é uma das ações que compõem a carteira do canal. E hoje eu tenho 438 ações da Petrobras a um preço médio de R$ 31,45. Eu quero sim que Petro fique em baixa durante muito tempo, porque isso me propicia comprar as ações da empresa a um patamar de preço mais baixo, fazendo aquele efeito cumulativo de aumento de quantidade de ações, aumento do recebimento de proventos e também eu tenho assim um bom potencial de valorização olhando para médio e longo prazo. O pessoal tá muito vidrado, muito aficionado em falar em Petrobras de política, dessa questão de esquerda, direita, cenário eleitoral. Pessoal, vamos esquecer de tudo isso, tá? A gente precisa focar no que de real importa aqui na empresa, que é, no caso, o lucro líquido dela. Portanto, quando a gente fala de lucro, de onde vem o lucro? Da atividade da empresa. Então você tem que ficar focado no core business da Petrobras. Qual é o core business, pessoal? No caso é o petróleo, tá? O petróleo e os seus derivados. Perceba que boa parte da receita da Petrobras está nessa parte de petróleo, diesel e gasolina, tá? É por isso que quando você olha para a Petrobras, você precisa ficar vidrado aqui, ó, no preço do barril do petróleo. Perceba que nos últimos 10 anos, pessoal, o preço do barril do petróleo oscilou abruptamente. Subiu para 120 dólares, depois desabou e assim essa montanha russa. Mas e se eu te disser que Petrobras hoje está muito mais protegida contra as flutuações de preço do barril do petróleo? Primeiro fator, que a empresa está com baixo custo de extração. O custo de extração médio por barril hoje da Petrobras fica na faixa de 28 dólares e hoje o barril está em 62, denotando de que a empresa tem muita margem de erro. E tecnicamente um segundo fator é que o mercado jamais deixaria o preço do barril dessa commodity, tá, ficar em baixa por muito tempo, porque isso acabaria inviabilizando a produção global no mundo inteiro e não afetaria somente a Petrobras, mas geraria um efeito em cadeia para várias companhias, tá? Então o mercado seria obrigado a jogar o preço da commodity de volta para cima. E isso não acontece somente com petróleo, mas com qualquer commodity que você veja, seja soja, seja milho, seja minério de ferro, tá? Existe um limite. Não é que não possa, de que não há possibilidade de cair para este preço, mas é que a probabilidade da commodity ficar sendo negociada por muito tempo é baixa, porque o mercado naturalmente vai injetar essa liquidez para que as empresas não paralisem o estoque global. Então, pessoal, é muito interessante vocês saberem disso, porque você pode se aproveitar dessas fragilidades pontuais de queda no preço das mercadorias para fazer compras inteligentes, para poder ter uma rentabilidade mais elevada na carteira de vocês, tá? Outro fator que faz a Petrobras ser um diferencial competitivo é essa dívida baixa, porque de todas as petrolíferas, por mais que seja uma estatal, a Petro é que tem a dívida líquida mais controlada, negociando a uma dívida líquida sobre EBITDA na faixa de 1,7 vezes, tá? Sinal que um ano em 7 meses de geração de caixa, ela consegue quitar
toda a dívida dela. E perceba que ela está abaixo tanto da média da própria empresa como também na média setorial. E hoje a Petrobras também negocia com índice de retorno sobre o capital investido muito acima da média, tá? Como que a gente calcula o ROIC? A gente pega ali, ó, o EBIT, que é o resultado antes dos impostos, e você divide pelo capital investido da empresa. Aí você tira esse retorno. O ROI dela fica em 20% ao ano. A gente percebe que sim, Petrobras hoje tem tido ali uma disciplina de alocação de capital bem interessante, tá? Fora a margem líquida, que segue bem acima da média, a margem de 15% ao ano. É uma margem extremamente elevada, pessoal. Para o setor de petróleo, então, nem se fala, tá? Todos esses fatores fazem com que a Petrobras seja uma empresa de bastante crescimento para os próximos anos. Mas claro que a gente não pode ignorar o fator preço, tá? O preço hoje na Petrobras, pessoal, é o que faz com que ela tenha um diferencial bem interessante. Porque hoje, não somente porque ela negocia abaixo do valor patrimonial, mas por esse indicador aqui, ó, que a gente chama de EV sobre EBITDA. Pessoal, esse indicador é muito bom. É como se fosse o PL quando você analisa setor bancário. Por quê? O EV sobre EBITDA nada mais é do que você pegar o valor da empresa, valor de firma dela, e subtrair pelo EBITDA dos últimos 12 meses. A média da Petrobras é ser negociada em 8. Hoje a empresa está em 4. Significa que para a Petrobras negociar em suas médias, o EV sobre EBITDA precisaria, consequentemente, tá, subir bastante, o que traria um potencial de alta pelo valor de mercado atual aproximado de quase 200%. A gente vê que Petro somente em rentabilidade de valorização já poderia trazer sim um retorno bastante interessante. E com o pagamento de proventos, então, vixe, a gente nem se fala, porque hoje a empresa pode pagar tranquilamente de 8, 10 até 12% ao ano, tá? Se ela continuar pagando o mínimo que ela paga caso o preço do barril esteja acima de 40 dólares, tá? Ela paga um mínimo de 4 bilhões de dólares em dividendo para os acionistas e ela repetir isso supondo ali um caixa operacional parecido, e eu dividir isso aqui pelo valor de mercado da Petro, a gente teria um provento de 10,2% ao ano. Memorizem muito bem esse provento, tá? Todos sabem que Petrobras nos últimos 10 anos entregou 1.425% de retorno total, que se a gente utilizar a taxa anual composta de retorno aqui, né? Na Petrobras nos últimos anos, ela entregou uma rentabilidade de 31,32% ao ano. E já descontando a inflação do período, que foi mais ou menos em 6% ao ano, ela deu 25% ao ano de rentabilidade nesses últimos 10 anos. Mas sabe qual que é a mágica? Daqui pra frente é o que importa. Vamos fazer esse cálculo, ó. 1 menos payout médio da Petrobras fica aqui na faixa de 30% ao ano, somado, vamos fazer aqui multiplicado por um ROIC médio na faixa de 13,5%, em linha com o seu custo de capital. A gente não está sendo tão otimista aqui nos números, tá? A gente percebe que Petro poderia crescer com muita tranquilidade, 9,4% ao ano nos seus lucros para o próximo ano. Eu acredito mais, tá? Eu acredito que ela vai crescer uns 10 a 11, mas vamos ser conservador. Aí eu coloco aqui, ó, com um dividendo projetivo de 11% ao ano e mais uma taxa de reinvestimento de 2%. Então, Petro hoje poderia tirar tranquilamente 22% ao ano na média, podendo replicar este crescimento que ela deu nos últimos 10 anos. Só que qual que é a mágica, pessoal? Você comprar barato, porque em ação cíclica a gente precisa, infelizmente, do timing, tá? Por exemplo, para você que está comprando Petrobras nas altas, né? Ou seja, quando a empresa não estava tão barata, você não fez bom negócio. Mas se você comprou nos períodos de turbulência, porque oportunidade só vai aparecer em período de turbulência, pessoal. Não tem jeito, tá? Olha aqui, ó. 2020, queda no barril, depois subiu bastante. Quem comprou ali, ó, no governo Dilma, que foi uma canibalização nas estatais, elas foram canibalizadas, pessoal, não tem jeito, tá? A Dilma fez ali uma coisa nas estatais que o mercado inteiro ficou com medo. O próprio Banco do Brasil, na época, sofreu uma crise de crédito bem pior do que ele tá sofrendo hoje. Petrobras chegou a dar prejuízo, tá? E, consequentemente, estatais, a gente sabe que esses momentos são pontuais. Quem se aproveita em comprar nessas baixas faz bom negócio, conseguiu mais de 1000% de retorno em aproximadamente 10 anos. Então, acho que sim, Petro hoje seria uma oportunidade para quem está olhando para ganho de capital. E se nós colocarmos aqui o preço justo do Graham nas ações da Petrobras, a gente teria, tá, no pior cenário possível, pessoal, um preço justo de R$90, tá? Ou seja, a alta nas ações poderia ser aproximada ali de mais ou menos, tá? Menos aqui 100, ou seja, vocês peguem aqui, ó, vamos supor, para você fazer esse cálculo, você usa o preço justo do Graham. Onde que eu tirei esse número? Pelo EV sobre EBITDA, tá? Você pega o EBITDA ali dos últimos 12 meses e subtrai pela quantidade de ações. Aí você multiplica aqui, ó, pelo valor patrimonial. Aí você divide pelo preço atual, potencial de alta da ação,
justamente de 199%. Eu percebo aqui pelos nossos cálculos, até pelo preço justo do Graham, a Petro teria sim um potencial de alta interessante. E somente em 4 a 3 anos você já poderia ter todo o seu fluxo de caixa somente ali com Petrobras, tá? Então olha só que coisa maluca, né? O fato de uma estatal estar mas tão barata, a mesma coisa acontece com o Banco do Brasil, mesmo que a ação fique estagnada, só o que ela vai te pagar de dividendos já vai fazer aí você ter um retorno bem acima da média. Foi o que aconteceu com o Banco do Brasil na minha carteira. Por mais que ele tenha se desvalorizado no período em relação ao meu preço médio, ele me trouxe uma rentabilidade superior a mais de 25% ao ano. Por quê? Porque eu comprei tão barato, pessoal, né? Meu preço médio ajustado por dividendos do Banco do Brasil é abaixo de R$16. Então, consequentemente aí, quem acerta os preços consegue ter uma rentabilidade bem interessante. E nas estatais mais ainda. Por isso que você tem que tomar cuidado com o preço que você paga, tá? Porque o preço é o fator determinante que vai ditar para você aí se você vai ter uma rentabilidade adicional. Claro, a qualidade importa? Importa, mas também o preço não pode ser ignorado. Lembrando que nada se trata de recomendação de compra ou de venda. E para vocês que ficaram comigo aí até o final deste vídeo, tá? O grande catalisador de crescimento na Petrobras, que seria como se fosse um novo pré-sal aqui na empresa, seria ali, né, a margem equatorial, pessoal. A margem equatorial pretende dobrar a capacidade de produção da Petrobras nos próximos anos. O que é a margem equatorial? Ela pretende dobrar a produção, claro, né? A um custo médio por extração competitivo, que é o que importa. Não adianta dobrar a produção se os custos estão aumentando. Portanto, não é o que está acontecendo. A empresa está reduzindo o custo de extração, lifting cost, e está conseguindo sim crescer a uma taxa acima da média. Então pense comigo aqui. Lá no futuro podemos ter uma Petro dobrando seu EBITDA. Imagina se o mercado paga um múltiplo parecido. Olha só, pessoal, é uma empresa que poderia voar, tá? Mas não é para todo mundo. Infelizmente não é para todo mundo. Você precisa ter estômago. Eu te faço a seguinte pergunta. É bonito falar de Petrobras hoje, mas se a ação desabasse hoje pela metade, você continuaria comprando? Então é um negócio que você precisa refletir, tá? Porque todo mundo falava bem do Banco do Brasil até ano passado, até 2024, quando o agro tava bombando, o preço da soja subindo abruptamente, inadimplência sob controle. Banco do Brasil é a melhor ação da Bolsa, dá 10-0 no Itaú, vou ter minha carteira inteira de Banco do Brasil, agora vou ter minha carteira inteira de Petrobras. Basta essa empresa falhar em um trimestre, todo mundo já começa a falar mal, já quer vender. Então assim, pessoal, você precisa pensar se faz sentido para você. Se não, de verdade, tá? Fica as mais previsíveis, as menos cíclicas, foca ali num Itaú da vida, numa BR Partners, né? BR Partners nem tanto, né? Porque na verdade ali é cíclica também no mercado de capitais. Mas uma BB Seguridade, que assim, não é para todo mundo você ter ações mais cíclicas, tá? E tá tudo bem, vai depender do seu perfil de investidor. Mas se você suporta a volatilidade e interpreta ela como uma oportunidade, você consequentemente vai ter sim uma rentabilidade mais acima da média. Bom, agora vocês devem estar se perguntando, nossa, Pablo, muito massa esse vídeo, tá? Só que aí é que tá. Eu não tenho tanto conhecimento como você tem, tô começando na bolsa agora, precisava de um norte. Será que você tem alguma coisa que facilite o nosso dia a dia? Bom, pessoal, é por isso que para vocês que ficaram comigo aí até o final deste vídeo, eu estou com uma belíssima oportunidade aqui para vocês. A planilha das ações mais baratas da bolsa. Pessoal, essa planilha aqui, ela é supimpa, tá? Ela é show de bola. Para primeiro de conversa que ela é uma planilha totalmente vitalícia. Uma vez que você investir nessa planilha, ela é sua para sempre, para a sua vida toda. E ela é mais barata do que o preço de uma pizza. Aquela pizza que você paga ali no mês, essa planilha tá mais barata do que isso. Segundo fator é que ela é totalmente automatizada. A cada balanço mensal de uma empresa, a qualquer segundo, a qualquer minuto, todas as projeções dessa planilha serão feitas automaticamente, porque já existem algoritmos que fazem isso para você aí em tempo real. E terceiro e último fator, conter os melhores indicadores da bolsa pelos grandes investidores. Décio Bazin, Benjamin Graham, Peter Lynch, você tem aqui o ranking das ações mais baratas pela Magic Formula. Fora também acesso a preço teto projetivo. Tá bom, Pablo? Onde estará o link desta belezura? Estará na descrição deste vídeo, primeiro comentário fixado e na biografia do canal. Basta você clicar em mais e você vai ser direcionado para adquirir a planilha das ações mais baratas aqui no Brasil, tá? Bom, pessoal, por este vídeo é isso. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e maceto dando like porque ajuda muito no engajamento. Já comentem se vocês têm Petrobras e qual é a sua visão de médio e longo prazo. Em particular, tem a ação na carteira e acredito que será assim uma das ações que vai mais trazer retorno. E pessoal, vamos bater esses 10 mil inscritos, tá? É muito importante vocês se inscreverem, que esse canal crescendo vai ter mais conteúdo de qualidade e aí consequentemente vai atingir mais e mais pessoas. Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui, fique com Deus até o próximo vídeo e fui!